Você já sentiu que dentro de você existe uma força, uma sabedoria, uma intuição que de alguma forma foi silenciada? É como se o seu feminino tivesse sido arrancado do seu lugar de poder. E hoje, muitas mulheres vivem desconectadas dessa magia natural que sempre existiu dentro delas. Nesse vídeo eu quero te mostrar como o feminino foi afastado da sua própria essência e principalmente como podemos recuperar essa conexão sagrada, trazendo de volta rituais, símbolos e práticas que pertencem a nós desde os tempos mais antigos. Se você já percebeu esse chamado interno e quer entender de onde vem essa desconexão e como reverter, fica comigo até o final, porque o que eu vou trazer aqui pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua magia feminina. Se você não me conhece, eu estou Pamela Ortiz, terapeuta e professora de autoconhecimento e espiritualidade. Aqui no meu canal eu trago insights e conteúdos profundos para você que está comprometida com o seu processo de desenvolvimento pessoal e espiritual. Ao longo desse mês de outubro, o mês das bruxas, eu vou trazer muitos conteúdos para você mergulhar nessa sabedoria ancestral. Então, se esse assunto te interessa e se a sua energia ressoa com a minha, eu já convido você a se inscrever no meu canal e não perder nenhum dos próximos conteúdos. Para começar, é importante lembrar que o feminino nem sempre esteve desconectado da magia. Em tempos antigos, em diversas culturas, a mulher era vista como ponte entre o sagrado e o humano, entre o céu e a terra. Nas civilizações mais antigas, as sacerdotisas, parteiras e curandeiras eram guardiãs dos mistérios da vida e da morte. O sangue menstrual, por exemplo, era considerado um portal de poder e não como um tabu, como muitas vezes é visto nos dias de hoje. As deusas eram cultuadas como representações da fertilidade, da abundância e da conexão direta com os ciclos da Terra e do cosmos. Mas, ao longo dos séculos, essa visão, ela foi distorcida, ela foi apagada e silenciada. Com a ascensão das religiões patriarcais, principalmente nas culturas ocidentais, o culto às deusas foi substituído pelo culto a deuses masculinos. A sabedoria das mulheres, que antes era reverenciada, passou a ser reprimida, temida e até demonizada. As sacerdotisas foram silenciadas, os ritos de passagem femininos perderam espaço e a intuição, que é uma das maiores formas de magia, passou a ser considerada como fraqueza ou ilusão. E é justamente nesse ponto da história que nasce uma ferida. O feminino foi desconectado da magia não porque ele deixou de existir, mas porque foi encoberta por camadas de repressão cultural, religiosa e social. Agora que você entendeu um pouco desse contexto histórico, é essencial esclarecer o que eu quero dizer quando eu falo de feminino e quando eu falo de magia. Quando eu falo de feminino, não estou falando apenas do gênero, mas de uma energia presente em todos nós, homens e mulheres. O feminino, ele é o arquétipo da receptividade, da intuição, da criação. É a sabedoria do corpo, é o útero que gera vida, é o coração que sente profundamente. É o fluxo, o acolhimento. E quando eu estou falando sobre magia, eu não estou me referindo aos truques ou às ilusões. Magia, nesse contexto, é a capacidade de nos conectarmos com os ciclos da natureza, de reconhecer os sinais sutis, o ato de honrar a vida como sagrada. Magia é ritual, é cura, é manifestação, é lembrar que somos parte do todo e que podemos co-criar com ele. A sua magia é o seu poder pessoal. Você percebe como essas duas forças, magia e feminino, sempre caminharam juntas? Quando uma é reprimida, a outra também perde espaço. Quando falamos de reconectar o feminino com a magia, é impossível não lembrar de algumas mulheres e deusas que representam essa força. Um exemplo claro que vem para mim é Maria Madalena. Durante muito tempo, a sua história foi distorcida, reduzida e apagada. Em muitas tradições espirituais, ela é vista como uma sacerdotisa iniciada, guardiã de mistérios sagrados.
Madalena nos inspira a lembrar que a voz do feminino pode ter sido silenciada, mas nunca apagada. Ela é símbolo de coragem, de amor e de uma reconexão com a espiritualidade de uma forma íntima e verdadeira. A outra figura é a Ísis, a deusa egípcia da maternidade, da cura e da magia. Ísis representa o feminino criador, aquela que conhece os segredos da vida, da morte e da transformação. Ísis nos lembra que o feminino é capaz de regenerar, de trazer inteireza onde existe fragmentação. Maria Madalena e Ísis são símbolos que atravessam o tempo e continuam vivas, porque falam de algo que está dentro de nós, o poder de curar, de transformar e trazer a magia de volta para a vida cotidiana. Esses arquétipos, eles não estão fora. Eles são espelhos daquilo que já habita dentro de nós. Eu vou te contar agora o que é que acontece quando o feminino é desconectado da sua magia interior. A primeira coisa é a desvinculação com o corpo. Não confiamos mais nos sinais que o nosso corpo dá. Ignoramos o nosso ciclo natural. Tratamos as nossas emoções como sendo incômodos a serem eliminados, em vez de mensagens a serem ouvidas e acolhidas. Outra consequência é a perda da intuição. Aquela voz interna que sempre nos guiou acaba abafada pelo excesso de racionalidade e por uma cultura que valoriza mais a lógica e a produtividade. Isso gera uma sensação profunda de vazio espiritual. Mesmo cercadas de conquistas, informações, muitas mulheres sentem como se faltasse algo essencial, como se tivessem perdido o contato com a sua alma. Além disso, vemos uma sobrecarga constante. O feminino desconectado tende a entrar em ciclos de fazer, produzir e dar sem parar, sem se permitir descansar, receber ou simplesmente ser. E por fim, temos o distanciamento entre os rituais e os ritos de passagem. Por viver de forma automática, as mulheres não param para ritualizar, para se ouvir, para um momento de autocuidado. Inclusive, hoje eu estava fazendo o meu chá pela manhã, e enquanto eu estava fazendo o meu chá, colocando a minha intenção, o que eu pensava ali era: mulheres, bruxas, quando estão fazendo chá, não é somente um chá. Aquilo ali é magia, porque enquanto você está preparando o seu chá, você está ritualizando, você está colocando a sua intenção, você está intencionando uma cura. Isso é mágico, isso é da nossa essência, que foi infelizmente apagado, que foi silenciado e que o nosso coração, o nosso corpo, as nossas células, o nosso sangue vibra pedindo para que a gente retome essa sabedoria ancestral. Assim como também os ritos de passagem, momentos como a menarca, a maternidade, o envelhecer, em culturas antigas eram celebrados como portais de sabedoria. Hoje passam em silêncio, sem reconhecimento, sem acolhimento. Esses são sinais claros que a magia do feminino ainda está em você, mas encoberta, esperando ser despertada. Se a desconexão trouxe tantos sintomas, o caminho de volta precisa ser vivido na prática. Não adianta apenas entender com a mente, é o corpo, o coração e a energia que precisam participar. Uma das formas mais simples para você resgatar aí essa sua magia interior é começar por meio de pequenos rituais. Acender uma vela com intenção, anotar em um diário as suas emoções, os seus sonhos, seus insights, se permitir dançar, sem passos certos, apenas deixar o seu corpo movimentar. É observar a lua, perceber em que fase ela está e sentir como que o seu corpo ele responde a esse ciclo. Como eu disse, é preparar um chá de ervas com presença, transformando esse ato em uma magia, em uma transformação. Eu sei que essas práticas parecem simples, pequenas, mas cada fio vai reatando você à sua própria magia. Mas existe um segredo, existe algo muito mais poderoso, que é o círculo com outras mulheres. Por séculos fomos separadas
ensinadas a competir, a desconfiar umas das outras, mas a verdade é que mulheres crescem com mulheres. Mulheres se curam com mulheres. Quando nos sentamos em roda, quando colocamos uma intenção em comum, criamos uma egrégora, uma energia coletiva que potencializa tudo aquilo que está sendo vivido. A cura é potencializada, o despertar é mais profundo e a força de cada uma sustenta a jornada da outra. Quando você está ali, num círculo de mulheres que têm a mesma crença que você, as mesmas buscas que você percebe que você não está sozinha. Por isso, se você quer realmente recuperar a sua magia, pratique. E se puder, procure estar em círculos de mulheres, porque a melhor prática acontece quando você está cercada por outras mulheres que compartilham da mesma intenção sagrada. A primeira vez que eu participei de um círculo de mulheres, eu senti uma força que eu nunca tinha experimentado na vida. Era como se cada história que eu ouvisse me lembrasse de partes de mim, me lembrasse daquilo que foi esquecido dentro de mim. Nesse espaço que eu entendi, na prática, que o feminino ele não se recupera sozinho, ele floresce no coletivo. E eu também recebo muitos relatos das minhas clientes, das deusas maravilhosas que participam das minhas cerimônias, dos meus atendimentos coletivos, dos meus cursos. O quanto estar em egrégora potencializa, traz confiança. Afinal, estamos todas olhando para uma mesma direção, focando numa única intenção. E sabe o que é melhor? Muitas vezes o caminho da bruxa parece ser muito solitário. Principalmente quando você começa pelo seu despertar espiritual, que tudo tá um caos, você se vê ali sozinha, muitas amizades se afastam, muitas situações deixam de fazer sentido, e com isso você vai se afastando das pessoas e você se vê ali sozinha, se questionando as suas ideias, os seus pensamentos, as suas novas crenças. Então, quando você está com pessoas que acreditam no mesmo que você, faz com que algo dentro de você desperte. Com uma confiança, você percebe que você não está sozinha, que você tem uma irmandade junto de ti. Agora que você já ouviu tudo isso, eu quero te propor 1 minuto de escuta interna, de uma prática muito simples, mas poderosa, para que você possa se reconectar com o seu feminino mágico agora mesmo. Então feche os seus olhos por um instante. Inspire profundamente. Coloque a sua mão no seu coração e se pergunte em silêncio: o que dentro de mim está pedindo para despertar? Permita que a resposta venha com uma sensação, uma imagem ou até mesmo um sussurro da sua intuição. Apenas confia no que está vindo para você. Confia no que chegou para você. Porque essa é a sua magia falando com você. Pode abrir os olhos. Se você sentir, anota essa informação, esse insight, esse sentir que veio para você. E se você sentiu esse chamado, e se você sente no seu coração algo vibrar, você sente de colocar no mundo a sua essência, a sua bruxa ancestral, eu quero te convidar para algo muito especial, para o nosso encontro ao vivo, Bruxa Ancestral, o despertar da magia interior. Nesse círculo, vamos trabalhar os 4 elementos da natureza e equilibrar corpo, mente, físico, espírito. Você vai aprender a liberar o medo do seu poder pessoal, a ativar a sua intuição, recuperar o seu magnetismo natural e se reconectar com a força da deusa tríplice. Também haverá uma leitura de registros akáshicos para você relembrar os seus dons e despertar aquilo que já habita em você. Esse não é apenas um encontro mágico, é uma egrégora sagrada, um espaço onde crescemos, curamos e florescemos juntas. Se o seu coração vibrou com isso, clique no link que está na descrição desse vídeo e garanta já
a sua presença. Você percebe como essa magia nunca deixou de existir? Ela sempre esteve em você. Ela apenas está esperando para ser reativada e relembrada. A desconexão aconteceu na história, mas a reconexão acontece agora, no seu coração, nas suas escolhas, na forma como você decide se olhar e se cuidar. E cada passo que você dá em direção a essa lembrança, você também inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. Por isso eu te convido, não deixe essa chama apagar. Pratique, honre os pequenos rituais, confie na sua intuição e, principalmente, permita-se viver essa experiência em círculo, porque mulheres crescem, curam e florescem juntas. O próximo passo está ao seu alcance. Participe do nosso encontro mágico Bruxa Ancestral, o despertar da magia interior. Vai ser um momento profundo de cura, libertação e reconexão com os seus dons e o seu poder pessoal. Clique no link abaixo e venha viver essa experiência comigo e com outras mulheres que estão prontas para despertar. Te aguardo no próximo vídeo e nos vemos no nosso encontro. Gratidão!